Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e vamos falar sobre sexta-feira e esse movimento do mercado. Bom, ontem Jerome Powell ele fez o discurso lá em Jackson Hole e ele sinalizou que o corte de juros está na mesa, ou seja, está muito próximo de fazer um corte de juros. Nesse cenário já vemos uma mudança direta aí na postura do Powell e do Fed, né? Que antes eles estavam com uma postura muito mais pessimista com relação à inflação e agora o foco principal é o mercado de trabalho que também está desacelerando. E bom, quando temos quase uma confirmação sobre o próximo corte de juros, que o mercado estava bem em dúvida sobre isso, temos aí uma narrativa de alta, porque com corte de juros temos maior liquidez disponível na economia, o que ajuda muito o mercado de risco, como o mercado cripto. Mas agora nesse cenário é a hora de comprar a rodo, dar all-in, comprar tudo nesse movimento para não perder a alta. Calma que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Então aqui eu quero conversar sobre o que o Powell antecipou, qual é a expectativa do mercado sobre isso, o que esperar das próximas semanas e quais são as melhores regiões de acumulação e as melhores regiões de preocupação de preço, né? Porque nem toda alta é alta de se comprar. Então bora lá, antes de começar, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque a gente tá aqui, ó, num setup improvisado, no meio de uma viagem para gravar e trazer o conteúdo atualizado para vocês. Então deixa o like que é bem importante, tá bom? Para quem acompanha o canal sabe que eu venho falando que eu espero que o mercado tenha uma alta mais forte, mais para o final do ano, né? Será que a alta foi antecipada, com essa praticamente confirmação do Powell sobre o corte de juros estar muito próximo, ou foi apenas um voo de galinha? É sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui. Então, primeiro, por que o Bitcoin subiu, né? Vamos lá. O mercado está muito ansioso pelo primeiro corte de juros. E a expectativa era muito alta para que esse corte acontecesse no mês de setembro. Só que depois dos últimos dados que tivemos sobre inflação, que vieram muito acima do esperado, essa expectativa veio caindo e, naturalmente, o mercado também estava num processo de correção. Só que na sexta, o Powell fez um discurso e nesse discurso ele mudou a sua postura. E assim ele já indicou que o Fed pode reduzir a taxa de juros realmente no mês de setembro. Com isso, né, nós tínhamos a expectativa do mercado antes da reunião, estava em 71,5% de expectativa de corte em setembro. Depois da reunião foi para 91,3%, ou seja, praticamente uma confirmação de corte em setembro. Só que 24 horas depois voltamos aqui ao patamar dos 75%. Então, porque mesmo depois que o Fed deu ali um indício de mudança na política, o mercado já reduziu de novo a expectativa de corte de juros. Bom, eu acredito que sejam dois motivos aí. Primeiro, ele não falou que o corte vai acontecer em setembro. Da última vez que ele sinalizou que tinha que mudar a política monetária, levaram meses até cortarmos os juros, igual foi em 2023. Então ele sinalizou sim que tinha que mudar a política do Fed em 2023 e o corte veio só no outro ano, meses depois dele falar isso. Por isso ainda não temos 100% de certeza de que realmente vai cortar os juros em setembro. O mercado não tem essa certeza. E o outro motivo claro é que na próxima semana, sexta-feira, temos o relatório sobre a inflação, PCE. Então podemos ver aqui, ó, 9,5 da semana que vem, núcleo de índices de preços PCE. Aqui está em 2,8 no anual, a meta deles é chegar em 2%, só que nem com os juros altos eles estão conseguindo abaixar isso, então imagina depois de cortar os juros, se essa inflação não for temporária e ela for uma inflação mais difícil de ser baixada, isso seria ruim para o mercado. Então sim, mesmo depois das falas do Powell, o mercado ainda tem algumas incertezas que podem ser respondidas já na sexta que vem sobre a inflação. Se esse dado vier muito bom, dentro do esperado, beleza, mercado segue tranquilo. Se o dado vier muito ruim, muito acima do esperado, aí isso seria extremamente negativo. Então agora, por mais que eu esteja otimista com o mercado nos próximos 4 a 6 meses, né, a gente vai ter naturalmente períodos de correção, períodos laterais e períodos de incerteza. Nos períodos de maior incerteza, nos períodos de busca de liquidez, nós teremos oportunidades de acumulação e de compra. Então sim, nesse momento é muito importante ter exposição ao mercado, principalmente por conta dos cortes de juros. Aqui nós temos na história vários cortes desde 1980 e o resultado do S&P 500 depois de cortar os juros 12 meses depois. Na média, todas as vezes que tivemos cortes de juros, né, aqui não existia Bitcoin, né, mas depois de 2019, quando tivemos corte de juros, já tínhamos Bitcoin, aqui também. E hoje vocês sabem que o S&P 500 tem alta correlação com o Bitcoin também, o mercado de risco e o mercado cripto. Então, fazendo uma análise rápida, na média, o mercado subiu 15% no S&P 500 12 meses depois do corte de juros. Então, essa é a média de ganhos. Teve alguns anos que ele subiu 33%, outros ele subiu 28%, 22%, 25%, alguns 7%, mas na média 13,9%. Então 2025 sim, ainda existe a chance de termos 2 cortes de juros. Depois disso, a tendência é de ter pelo menos uns 6 meses de mercado de alta. Só que nesse meio tempo é natural ter correções e o mercado não vai subir infinitamente em linha reta, antecipando os cortes. Por isso temos que tomar alguns cuidados. Mas no curto prazo existe o risco da inflação aumentar, mas de acordo
acordo com o Powell, ela ainda está sob controle mesmo que aumente, só que o mercado ainda não está 100% certo disso. Hoje o Fed ele está mais preocupado com a desaceleração do mercado de trabalho do que a própria inflação. Então eles podem sacrificar um pouco a inflação alta para ajudar a voltar com o mercado de trabalho. Por hora é preciso ajustar a postura da política monetária. Foi isso que ele disse, né, nessa última fala, e isso basicamente significa para o mercado corte de juros. Agora falando um pouco sobre o interesse institucional, são eles que trouxeram essa barra compradora extremamente forte, né? Isso aqui é o Ethereum, mas aconteceu também em vários outros mercados. No Bitcoin, tivemos o mesmo tipo de barra, né, que já apresenta um leve recuo. XRP, a mesmo tipo de barra com leve recuo. Solana, o mesmo tipo de barra. Solana ainda não teve um recuo tão grande dessa barra. Um mercado completamente diferente. Nasdaq também faz a mesma barra, só que ainda não retornou ao seu topo histórico. Por enquanto, ainda está num cenário de incerteza. E S&P 500 também, ele faz a barra tentando retornar ao topo anterior, mas ainda não consegue fazer o retorno para este topo anterior. Então temos os principais mercados aqui em região de resistência importante, né, como S&P 500. Nasdaq ainda não está numa resistência importante, mas ela está a caminho de uma resistência. Então, no curto prazo, ainda temos que tomar alguns cuidados, né? Não é porque apareceu uma barra desse tamanho compradora que o mercado vai continuar subindo nos próximos dias e nas próximas semanas, né? A gente ainda pode enfrentar aquele cenário de busca de liquidez mais abaixo. Não é impossível o mercado ainda buscar liquidez nas próximas semanas. Outra coisa importante sobre o institucional, os ETFs, né? Por enquanto, tivemos vendas massivas dos ETFs, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum. Só que no geral o saldo dos ETFs de Ethereum ainda estão positivos, né? Mas tivemos essa semana, essa e essa outra semana com mais saídas do que entradas de capital nos ETFs. E agora essa última semana, por conta da sexta-feira, né, tivemos uma semana positiva para Ethereum, mas ainda um pouco negativa para Bitcoin. Outra coisa interessante é que agosto foi o mês com menor compra de Bitcoin pela MicroStrategy esse ano. Por mais que eles continuem comprando toda semana, repara na diferença e no peso, né, que o Michael Saylor comprou no mês de agosto e nos meses anteriores, né? Então, foi compras extremamente leves e extremamente baixas, né? Porque até eles, né, o institucional está gerenciando risco nesse momento. Sobre os investidores de longo prazo, ainda estamos em um período de realização no Bitcoin, assim como aconteceu aqui, que foi formação de topo, aconteceu aqui também formação de topo, e a mesma coisa acontece neste momento. Por mais que a gente tenha expectativa de corte de juros, não descarto a chance de termos ainda um processo de correção mais prolongado. Então, nesse momento é bom olharmos para as zonas de liquidação do Bitcoin e depois do Ethereum. Primeiro pegando o mapa de liquidação dos 30 dias, né? Ou seja, isso daqui pode acontecer daqui a algumas semanas apenas. Não vai acontecer amanhã, nem segunda-feira, nem terça-feira. Pode levar semanas aí com o mercado lateral até ele buscar liquidez em suportes mais baixos. Então, qual é o principal suporte para o Bitcoin olhando para a liquidez? O suporte está nessa região com baixa liquidez. Então, aqui o preço tende a estabilizar numa correção maior. Então, sim, temos liquidez desse lado, mais ou menos tem 3 bi para ser liquidado para aqueles que estão abrindo long no mercado, da mesma forma que temos praticamente 4 bi para ser liquidado daqueles que estão shortando o mercado. Tem liquidez dos dois lados e podemos ver uma busca de liquidez dos dois lados, né? Onde o institucional liquida os apostadores de baixa para depois liquidar os apostadores de alta, ou vice-versa, né? Ele liquida aqui os apostadores de alta para depois liquidar os apostadores de baixa. Qual é a interpretação desse gráfico aqui? Não estamos nem no melhor momento de compra, nem no melhor momento de venda. O melhor momento de compra vai ser aqui abaixo dos 110 mil dólares, né? De 110 mil dólares para baixo. Melhores regiões de venda estão mais acima, né? Seria aqui ou em 120 mil dólares, ou acima disso, né? Já aqui em 128 mil dólares, que também é uma região de ausência de liquidez, mas aqui é o meio do caminho, onde o mercado ele pode fazer várias coisas nesse curto prazo, né, para liquidar quem aposta em alta e quem aposta em baixo. Então esse é o curto prazo. Uma coisa importante para olhar agora é quanto tempo ainda temos para o ciclo terminar. Porque sim, é natural pensar nisso, ainda mais para quem já é mais antigo, já viveu outro ciclo de mercado, porque o Bitcoin já está praticamente, ele já está há 950 dias em alta, faltando poucos meses para completar 3 anos de alta. E é natural começar a pensar em um final de ciclo de alta. Quanto mais o Bitcoin sobe, mais próximo estamos de um cenário de reversão e o início de bear market. Só que como a macroeconomia manda muitas vezes nesse cenário de bear market, e sempre que aconteceu todos os bear markets na história do Bitcoin, nós estávamos em fase de contração de liquidez. Ainda, na minha opinião, não podemos esperar um bear market nas próximas correções, né? Acredito que ainda temos mais alguns meses aí de ciclo de alta antes de pensar em um bear market, porque ainda temos de 1 a 2 cortes de juros para acontecer esse ano, tivemos expansão da liquidez nos últimos meses aí com o M2 global subindo, então tudo isso mostra que não temos um
cenário de bear market na macroeconomia. Mas se nós tivermos uma mudança na questão de corte de juros, voltarmos a ter quedas no M2, aí sim a gente poderia ter maior cautela sobre isso. Se esse cenário se prolonga por muito tempo, aí é o cenário de bear market. Mas nesse momento, até pegando outros ciclos, né, de acordo com essa teoria dos ciclos, nós estaríamos mais ou menos aqui e ainda temos mais alguns meses pela frente. E geralmente esses meses finais aí, ó, 2, 3, 4 meses finais, são os meses de alta mais forte. Todo o ciclo foi dessa forma. Essa fase final aqui, ó, é a fase de alta mais vertical e mais forte, né? Aqui aconteceu isso, aqui também, e nós estamos nesta fase. É uma fase que sim, vale a pena pensar em realocação. Quem já realizou Bitcoin ou ficou muito tempo em Bitcoin e não fez nenhuma realização, é importante pensar em realizações para ter caixa ou para realocar em outras coisas que têm um potencial de alta maior. Então sim, esse ciclo ainda poderia ser parecido com o ciclo de 2015 ou de 2018, só que a gente nunca pode levar 100% ao pé da letra esse tipo de teoria, porque ela não leva em consideração algumas coisas, né? Mas o principal fator aqui é seguir a liquidez. A liquidez ainda está expandindo, então por enquanto a gente acredita em continuação de bull market. Com liquidez começando a contrair, aí a gente tem que repensar no cenário. Por isso, mesmo que a gente tenha novas correções no preço, que eu acredito que vamos ter antes do final do ciclo de fato, não podemos ter medo da volatilidade, nem dos momentos de muita alta, nem dos momentos de muita baixa. Geralmente o medo vem nas baixas, né, e não nas altas. Então, no geral, nos ciclos, né, as melhores oportunidades surgiram quando o Bitcoin corrigiu de 20% a 34% nesse ciclo. Então, sim, ainda é possível ele fazer esse tipo de movimentação antes dele subir ainda mais. E essa última correção, antes das falas do Powell, né, foi uma correção de apenas 10%, ou seja, uma correção bem pequena dentro do ciclo. Não é a melhor correção para se comprar, mas também não precisa temer esse tipo de queda. Mesmo se ele cair 25%, 30%, 34%, tudo isso vai estar dentro de uma correção normal. Então, no curto prazo, a zona de liquidação do Bitcoin dos dois lados está muito parecida, né? Tem quase o mesmo valor para ser liquidado para o institucional capturar liquidez. Eu não sei se ele vai liquidar primeiro quem está em baixa, para depois liquidar quem está em alta, ou se ele vai liquidar quem está em alta para depois liquidar quem está em baixa. Não dá para saber, mas que ele vai buscar esses preços, hora ou outra ele vai. Olhando agora o preço atual do Bitcoin, né? Pegando do topo até o fundo aqui, ele corrigiu cerca de 9,4%. Ele fez essa barra na sexta-feira, né? Depois das falas do Powell, uma barra institucional, e depois entregou essa correção aqui. E o interessante é que ele está se segurando exatamente na média de curto prazo. Se ele continuar aqui, se segurando nessa média, nós podemos manter aqui, ó, uma continuação de alta do Bitcoin nas próximas semanas. Se ele se segurar aqui, ele pode continuar subindo depois. Então, será que eu devo comprar Bitcoin aqui nessa região? Na minha opinião, não é a melhor região possível de compra. Então, hoje sim, eu teria exposição no mercado, mas como não estamos no melhor cenário, ainda temos cenários de risco de correção. Ele não buscou a liquidez que tem aqui embaixo, né? Não buscou essas regiões aqui, ó, que ele ainda pode buscar. Ele poderia corrigir até aqui para retornar, poderia corrigir até aqui, ó, para depois ele continuar subindo. Como não estamos no melhor cenário de compra, eu não compraria ele aqui. Ele ainda poderia retornar para cá, ó, o Bitcoin, para 112 mil dólares, porque ele fez esse tipo de candle de institucional. E de domingo para segunda-feira seria normal também ele buscar aqui a região inferior de abertura do candle, né? Essa região aqui dos 112.750, para depois ele seguir o movimento normal de continuação de alta. Então, para quem está exposto, eu não posso desesperar com correções do Bitcoin, nem que venham correções maiores semana que vem. E também, para quem está de fora, não posso desesperar com altas que possam vir nessas próximas semanas, com medo de perder a alta e comprar caro, porque quem comprar aqui, a chance de ficar preso é extremamente alta. Então eu tenho que segurar muito a mão nesse momento. Agora, antes de falar sobre o Ethereum, eu quero fazer um convite para você, que até amanhã nós temos as vagas do SCC abertas, né, onde você tem acesso às aulas, aos encontros semanais ao vivo com os alunos e o principal, a comunidade do WhatsApp, onde eu estou lá todos os dias conversando com os alunos e vocês, e os alunos também estão compartilhando seus operacionais, estão ajudando outros alunos também com dúvidas específicas, né? Depois de amanhã fechamos as vagas, que é do meu treinamento completo de cripto. Se você quiser fazer parte do RCC, dessa comunidade. Agora vamos falar sobre o Ethereum, que é a principal moeda deste momento do mercado, principal moeda aí para o final do ano, né? Que eu acredito que seja a moeda mais forte aí para entregar altas contínuas até o final do ano, mas sim, ele vai ter oscilações. Então, primeira coisa que você precisa entender, qual é o padrão do Ethereum? Ele está em tendência de alta desde esse momento de inversão, né? Ele formou fundo ali em 1.380 dólares e aí ele entregou essa alta aqui de 100%, lateralizou por 60 dias antes de entregar mais uma alta de 83%. Aí ele fez essa
correção, entregou mais uma alta de 40%. Fez mais uma correção, está entregando aqui uma alta de praticamente 20%. Então, primeira coisa, geralmente, né, o Ethereum, ele sim, dentro da tendência de alta, ele tem períodos de correção que são normais, né? Então, uma grande correção foi aqui, ó, onde ele corrigiu 26%. Então, eu posso esperar correções de 26% aqui. Se o mercado ficar lateral, eu poderia esperar uma correção de 26%. Então, se o topo realmente for aqui, ele corrigindo 26%, ele voltaria ali para a região dos 3.600 dólares. E essa é uma correção absolutamente normal. Seria até uma oportunidade de entrada. Depois, ele também fez correções menores aqui, ó, correções de 15%, depois ele entregou uma alta de 40%. Então é normal esperar correções de 15%, que são oportunidades de compra. A última correção de 15% foi essa daqui, ó. Na semana anterior ele corrigiu 15%, caiu até 4 mil dólares para continuar subindo. Inclusive eu comprei mais Ethereum aqui nessa região. Comprei um pouquinho acima, estava quase ali em 4.200, estava 4.100 e pouco. Aí eu fiz compra de mais um Ethereum na carteira. E assim que eu estou operando essa alta. Então fiz compra de Ethereum aqui, fiz compra de Ethereum aqui, fiz compra de Ethereum aqui nesta correção, também comprei. Aqui eu tive que recomprar os Ethereums porque eu tinha vendido 100% de todos esses que eu comprei, eu vendi 100% aqui em 3.850 e 3.915, eu fiz vendas parciais. Aí como eu vi que estava errado aqui, eu recomprei os Ethereums, esses Ethereums que eu vendi, e agora eu estou aumentando a posição em Ethereum. Então além de recomprar os Ethereums que eu havia vendido aqui em 3.915, nessa última correção de 15%, comprei mais Ethereum. Então agora o Ethereum está num bom ponto de compra? Na minha opinião, não. Ele não está num bom ponto de compra, porque podemos ver claramente que ele está numa região de sobrecompra no RSI. E outra coisa importante é que ele está numa resistência de longo prazo, de longuíssimo prazo, né? Que é a resistência do topo anterior. Essa é uma região que é extremamente perigosa de fazer compras, né? Você nunca busca comprar em resistência. As compras têm que ser em suporte depois de dias de correção. Principalmente quando temos o RSI sobrevendido, como foi neste dia aqui. Nessa última semana ele também ficou parcialmente sobrevendido, né? Por isso que eu comprei mais um pouco de Ethereum e agora eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar porque de domingo para segunda nós podemos ter um movimento mais direcional. E comprar Ethereum aqui é comprar muito caro. Porque o Ethereum, por exemplo, ele ainda tem muita liquidez aqui embaixo, ele tem pouca liquidez até ali a região dos 5 mil dólares, mas tem bastante liquidez aqui para baixo. Então sim, um institucional, hora ou outra, pode ser no mês que vem, né? Pode ser no mês de setembro, no início do mês de outubro, ele ainda vai querer buscar alguma liquidez, né? Ou essa zona aqui de liquidez, ele poderia até buscar aqui embaixo, mas aí já é extremamente difícil, porque tem pouca liquidez aqui no meio do caminho. Mas ali até a região dos 3.630 dólares tem bastante liquidez e é normal se o Ethereum lateralizar aqui nessa região de topo, buscar essa região mais baixa. Então o que eu estou fazendo agora neste momento? Basicamente eu estou segurando uma porcentagem da carteira em Bitcoin e outra porcentagem eu estou aumentando aos poucos em Ethereum. Nessa última alta não fiz nenhuma venda e nenhuma compra. Eu só vou buscar fazer compras em suporte e em correções, né? Agora ele pode continuar subindo, digamos que ele vá lá para 5 mil dólares, ó. O que aconteceu da última vez com o Ethereum, né? Quando ele ficou extremamente sobrevendido. Quando ele corrigiu 15%, depois ele subiu 42%. Ele corrigiu 15% agora, já subiu 20%, ele até poderia subir aí mais 20%, buscando ali, ó, 5.600 dólares, que estaria dentro do normal deste padrão de alta do Ethereum, e depois ele entrega mais uma correção de 15% para continuar subindo. Só que o maior problema que eu falei é este, ele está em topo histórico e resistência de topo histórico, que é uma resistência que tem muita venda. Então, também eu não posso operar 100% de acordo com esses padrões aqui anteriores do Ethereum. Que esse tipo de correção foi uma, essa correção é outra. Essa alta foi de um jeito, essa alta aqui é de institucional, uma barra extremamente forte que pode ser uma barra de manipulação. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de barra aqui. Então, conclusão sobre o Bitcoin. Regiões entre 110 a 98 mil dólares ainda são as melhores regiões para pensar em acumulação. Agora não estamos no melhor preço para compra, pensando em médio prazo. Temos que aguardar novos movimentos do mercado, por isso que é modo monge completo ativado, mas eu estaria posicionado. Para fazer o modo monge você tem que estar posicionado. E a euforia de sexta-feira se deve a principalmente macroeconomia e as compras do institucional. Nesse momento o ideal seria usar uma relação aí 50-50 na carteira, uma relação 60-40. O que significa isso? Ter 50% de exposição, 50% em caixa. Ter 60% em caixa, 40% em exposição. Ou 60% de exposição e 40% em caixa.
Como nós estamos em um cenário em que o Bitcoin está há 4 meses em alta, o mercado já está subindo praticamente há 60 dias, né? O mercado de altcoins e o Ethereum principalmente, fica extremamente arriscado estar 100% exposto ao mercado. Por isso que eu falei, o modo monge só funciona para quem tem parcialmente uma exposição, mas também tem caixa nesse momento. Como está a minha carteira hoje? Estou utilizando a relação 60-40. E aos poucos eu vou mudando essas posições, né? Quando o Ethereum der novas chances de entrada, que não seria agora. Mas agora dando um bônus aí para vocês. Imagine que você está 100% de fora do Ethereum. Daria para operar de duas maneiras, como eu venho falando já nos últimos vídeos, que seria o seguinte. Você tem aqui marcado este topo anterior. Você espera o mercado andar. Quando ele voltar para essa região aqui de sobrevenda, aí você assume posições e vai aos poucos, né? Você assume 20% nessa sobrevenda, espera um pouco, assume mais 10%, 20%, aí espera mais um pouco e vai assumindo aos poucos. Porque da mesma forma que o Ethereum pode corrigir, ele também pode corrigir ali 26%, como nós vimos dentro dessa tendência de alta. Então, na próxima correção de 15%, eu aporto 20% da minha posição, 30% do que eu quero aportar. Se ele lateralizar ali e já ameaçar subir, eu posso aportar mais um pouco. Mas se ele continuar caindo, eu aporto mais 30%, 40% em mais uma queda aí que completa 26%, 30%. Aí eu aporto mais pesado. Se ele continuar caindo, isso seria acima do normal. Aí eu tenho que reavaliar a estratégia. Cenário 2, cenário muito mais agressivo, muito mais difícil de operar, mas dá para fazer também. Que é o seguinte, estou 100% de fora, ou estou com medo de perder uma alta do Ethereum até $5.700 antes dele corrigir de novo. Eu posso operar no rompimento, mas esse é o tipo de operação que é o mais perigoso de todos, porque como nós estamos em topo histórico, em resistência histórica, o Ethereum ele pode romper temporariamente e já cair e retornar aqui abaixo. Aí você tem que segurar de 15% a 30% de correção sem vender, aguentando ver o seu capital se desvalorizando. Então dá para fazer com parte do capital, colocar uma ordem de rompimento para capturar no rompimento aqui acima. Então o topo histórico está nessa linha, eu programo uma ordem de compra aqui. Para isso eu preciso ter tempo e acompanhar o mercado. Se a minha ordem for capturada, imediatamente eu preciso colocar um stop loss. Eu colocaria já no topo anterior mesmo, aqui no topo anterior. Ou um pouquinho abaixo do topo anterior, poderia ser nesta barra aqui, ó. Colocaria aqui abaixo, ó, 4.835. Porque se ele fizer uma armadilha, né, onde ele rompe o topo anterior temporariamente, ele retorna para cá, para continuar caindo, né, 15% a 30%, seu stop loss já tiraria você dessa operação. Mas se o Ethereum romper aqui praticamente 4.900, capturar sua ordem de compra e for lá para 5.700, né, que ele poderia vir para cá ainda, você está dentro parcial do movimento. Aí aqui você reavalia fazer uma venda parcial para depois realocar numa correção. Aí aqui em topo anterior a gente realoca, e aí seria um suporte. Nesse mesmo tipo de operação, se o Ethereum não retestar o topo anterior, né, e começar a lateralizar aqui embaixo, ele entrega já 15% a 30% de correção, sua ordem não é capturada, você cancela a ordem e aí compra ele em valores menores, né? Poderia ser aqui, de novo. O melhor valor seria aqui, ó, 3.600, 3.700, 3.600, dentro dessa região seria a melhor compra possível de Ethereum. Se ele busca a liquidez mais abaixo, né, seria aqui nessa região. Não é impossível, ele também pode fazer isso, mas aqui eu já ficaria bem atento porque é uma correção acima do normal. Mas essas são as formas mais seguras e prudentes de operar. Não estaria 100% no mercado, mas estaria sim uma parte da carteira do mercado, principalmente em Ethereum. O Bitcoin ainda está um pouco mais fraco. Mas comenta aí o que você está fazendo, o que você acredita que o mercado vai fazer aí nas próximas semanas. Nós realmente vamos ter uma correção maior ali no mês de setembro ou não. O mercado vai continuar subindo, vai ignorar qualquer correção e vai ser isso, festa infinita e todo mundo ganhando muito dinheiro com o mercado. Comenta aí que eu quero saber, mas eu vou aguardar basicamente próximas correções para ir aumentando minha exposição a Ethereum. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e te espero no próximo vídeo. E bom final de semana. Falou!